Boa tarde, pessoal, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é mais uma dica, né? Uma coisa que acontece normalmente com quem trabalha com projetos, né? Quem monta placas de eletrônica, né? E às vezes a gente perde muito tempo batendo cabeça, né? Como foi o meu caso aqui. Você perde muito tempo batendo cabeça tentando descobrir um problema que às vezes é uma coisa simples e, vamos dizer assim, muito rara de acontecer, mas acontece, né? Então a gente não pode ignorar certas coisas, tá? Eu conto isso pelo seguinte, pessoal. Eu vou primeiro pegar a placa aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, essa aqui é uma placa antiga. Eu até coloquei aqui defeito. Vocês vão entender o porquê. Tá? Essa placa aqui é a mesma placa desse projeto aqui, que é um projeto de um rastreador que eu estou fazendo. Tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse projeto aqui. Eu tenho alguns vídeos aí no meu canal, né, os primeiros projetos, os primeiros protótipos que eu fiz desse projeto aqui. E eu estou evoluindo nele, lógico, ele está num grau aqui muito maior do que os vídeos anteriores que vocês assistiram. Ele está com diversas outras funcionalidades, tá? Mas o vídeo de hoje não é sobre isso aqui, tá? É sobre uma prática, uma coisa que acontece com a gente, né? E que deixa a gente de cabelo branco, literalmente dizendo. Você perde muito tempo, tá? Se mata, se estressa, perde noite de sono e não consegue descobrir um defeito. Tá? Bom, para que vocês possam entender o que aconteceu, pessoal, primeiro eu tenho que mostrar para vocês uma parte do circuito. Não vou mostrar tudo, mas vou mostrar a parte onde teve o defeito e mostrar o que aconteceu para que vocês possam entender e assim evitar de ter o mesmo problema ou bater, né, cabeça que nem eu bati aqui. Tá? Bom, pessoal, tá vendo esse dissipador aqui? Tá? Esse dissipador ele tem o LM7805, que é o regulador de 5 volts, né? Tranquilo, saída 5 volts, você não tem nenhuma novidade com isso daqui. É difícil isso aqui dar um problema. Só sobrecarregar, você não tem um acoplamento de calor, de dissipação de calor perfeito, essas coisas. Tá? E aqui eu tenho um LM317 e aqui eu tenho um MOSFET, tá? Um IRF 9530. Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso mesmo, um IRF 9530, tá? Pois bem, esses dois carinhas aqui trabalham em conjunto, onde o LM promove uma regulagem de tensão para esse cara aqui, que é o meu modem, tá? E esse cara aqui, que é o MOSFET, ele dá a potência, né? Já que esse modem aqui consome até na ordem de 2 amperes de pico. Então, só o LM317 não ia dar conta, né? Pelo datasheet, ele promove até 1 ampere só de corrente, certo? Pois bem, então, pessoal, esse carinha aqui, ele vai promover, manter a tensão estável de 3 volts, de 3,8 volts, e aqui ele vai demandar a corrente que for necessária, na ordem que a sua fonte puder mandar, né? Já que esse cara aqui promove até 12 amperes de corrente. Então, você tem um conjunto aqui, um casamento perfeito. Eu vou deixar um diagrama aqui na tela para vocês verem, tá? Da parte onde tem esse circuito. E aí, agora que vocês estão vendo o diagrama, tá? Vocês vão observar que você tem de um lado aí o transistor, né, o MOSFET Q1, que é o IRF 9530, tá? Você tem um resistor R5 ao lado esquerdo dele de 470R, 470 ohms. Esse resistor serve para limitar a corrente que vai entrar no regulador de tensão, no LM317 que vocês estão vendo aí, certo? Ok. Pessoal, quem manda realmente a potência que for necessária vai ser ali, ó, no source, tá? Do IRF 9530. Então é puxado antes do R5 a corrente que for necessária e a tensão que esse MOSFET vai dar é controlada pelo gate dele, que sai depois do R5, né? Do 470 ohms lá, o resistor. Então esse conjunto todo é que faz a mágica aí.
E quem vai controlar esse gate é justamente a demanda do LM317 que vocês estão vendo aí. Então, conforme for sugando a corrente do LM317 na saída dele, no pino 2, né, no Vout, a tensão de entrada tende a cair. Caindo a tensão de entrada, você tem a liberação da corrente pelo MOSFET e assim você supre a corrente que está sendo necessária. E assim você mantém uma regulagem constante. Esse é um esquema de regulação de tensão bem fácil de fazer, bem viável e bem estável, tá? O problema, pessoal, está no seguinte. Vejam aqueles dois resistores ali, o R2 e o R1. O R31, ele é opcional, tanto é que eu deixei ali. Então, às vezes, se você precisar de um pouco mais de precisão, né, regular um pouco mais a tensão ali para um valor especificado, você pode acrescentar esse R31 ali e assim atingir uma determinada tensão. Por isso que eu deixei ele opcional, mas em muitos projetos ele não é necessário, tá bom? Pois bem, se concentrem no R2 e no R1, ok? Perfeito. Pessoal, o R2, ele faz uma retroalimentação, ele pega uma amostra da tensão Vout, da tensão de saída, e joga no pino ajuste, né, que é o pino 1 do LM317. E o R1, ele justamente dá a referência de tensão de massa, tensão negativa, para esse LM317. Então, o conjunto desses dois resistores é o que faz essa regulagem que mantém a tensão, uma determinada tensão no pino ajuste, tá, do LM317. Ok. Quando nós temos uma falha, e agora eu vou entrar especificamente no defeito dessa placa aqui, tá? Quando nós temos um problema entre esses dois resistores aí, né, que é difícil também acontecer, mas acontece de um resistor dar problema, né? Você tem um defeito em toda a saída. Porque se você perde a referência de alimentação do R220, da referência de saída do R220, ou você perde a referência de massa do R1, aí a regulagem fica louca. E você pode ter a saída de toda a tensão, tá? No circuito. Certo? Certo. Pois bem, pessoal, entendendo esse circuito, agora vamos voltar para a placa aqui. Olha só, pessoal. Nessa placa aqui, nós temos aqui, ó, o nosso LM317. Aqui eu tenho o MOSFET IRF9530, tá? Vou aproximar aqui para que vocês possam ver com mais detalhes. Então, ó, R1, R2, o meu LM317 e o meu IRF9530. Então, tudo aquilo que vocês viram no esquema está nessa região aqui. Pois bem, esse pino aqui, pessoal, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, voltando aqui, tá vendo? Esse pino aqui, esse carinha, é justamente a junção, tá, da massa dele, o pino ajuste. Ó, R1 e R2. Vou até confirmar aqui, ó, ligação R1, R2, pino ajuste. Ó, perfeito? Perfeito. Então você tem essa ligação aqui, ligando aqui no pino ajuste do LM317, certo? Ok. E daqui ele segue para o circuito, né? Vindo aqui, ó, para a saída, ó, pino R1. Daqui ele vem, saída não, perdão, daqui ele vem para a massa, o R1 vai para a massa, e a saída aqui, agora sim, o R2 vai para a saída do circuito, certo? Então, o que vocês viram aqui é aquilo que estava no esquema que eu mostrei para vocês. Vocês podem voltar ao vídeo, se vocês quiserem, para vocês visualizarem o esquema, e aí vocês vão enxergar esse circuito aqui. Pois é, pessoal. Aí, olha só que engraçado. Agora que vocês entenderam o circuito, entenderam como é que ele funciona,
Eu vou contar o que aconteceu comigo e aí vocês vão entender por que tem duas placas aqui e o que aconteceu que eu perdi tanto tempo. Pois é, pessoal, eu fiz essa placa do jeito que vocês estão vendo aqui, ela tá bonitinha, igual essa outra placa aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, essa é uma placa já pronta. Tá? Então tá aqui todo o circuito pronto, tudo bonitinho. Essa aqui é a mesma placa. As duas placas são idênticas. Essa funcionou perfeitamente e essa aqui me deu uma grande dor de cabeça. E agora eu vou mostrar para vocês. Pois bem, pessoal, a placa estava montada, bonitinha, né? Botei em testes, como vocês estão vendo aqui, ó, da mesma maneira que essa daqui está funcionando, né? Botei em testes. De repente, passou uns dias, né? Eu comecei, uns dias não, perdão, passou algumas horas e de repente eu tive um sobreaquecimento e queimei o meu modem. Ó, tanto é que até marquei eles aqui, ó, marquei com um X, eu queimei um modem. Não acreditei, não era possível. Eu coloquei o multímetro e a tensão estava correta, 3.8 volts. Né? Lei de Murphy existe, né, pessoal? Pois é, eu só tinha mais um modem. Aqui, mais um SIM 800L que eu tinha aqui guardado. Né? Eu tinha certeza que estava tudo certo. Aí eu pensei, bom, pode ser que o modem tenha dado problema, né? Vamos trocar. O que eu fiz? Troquei o modem e coloquei. Pessoal, parecia brincadeira. Deu mais ou menos 5 minutos, né? O outro sobreaquecimento. Tive um outro sobreaquecimento e eu acabei danificando meu segundo modem que eu tinha. Meu outro SIM 800 também eu danifiquei. E aí nessa hora eu consegui pegar o defeito. Eu botei o multímetro e a tensão estava em 9 volts. Ou seja, ele estava quase que jogando toda a tensão de saída aqui. Tinha um pouco de resistência ainda no circuito e não deixou sair os 14 volts aqui, mas já chegou na faixa de 9 volts. Quem conhece esse carinha aqui sabe que ele trabalha numa tensão de 3.7 até 4.2, né? E você ter uma tensão de 9 volts, é lógico que eu queimei o modem, então eu perdi os 2 modems que eu tinha. Pois é, pessoal, aí eu comecei a investigar, né? Qual é a primeira suspeita que você tem logo de cara? Bom, provavelmente, né, não um regulador de tensão. O regulador de tensão estava jogando 100 mA, então dificilmente ele ia dar problema, né? Não tinha, aliás, 100 mA não, perdão, na ordem de 20 mA era a mínima corrente. Tanto é, ó, que ele nem precisa de dissipador, ele sequer morno está gelado aqui. Então, quem precisa de dissipador é realmente o MOSFET, e ele que está mandando a potência mesmo, a corrente necessária. E aí você imagina, bom, então o MOSFET entrou em curto. Também não faz muito sentido, né, pessoal? O máximo que isso daqui consome é 2 amperes. O MOSFET, ele demanda 12 amperes. E a tensão de trabalho dele é até 100 volts. Né? A tensão de entrada aqui é 14 volts. Então, quer dizer, está muito abaixo do limite máximo dele. Não faz muito sentido, mas se você olhar o circuito, é o que pode acontecer. Se ele entrar em curto, você tem toda a saída de tensão jogada em cima do SIM 800. O que você faz? Vai lá e troca o MOSFET. Eu fiz isso. Dissoldei, troquei o MOSFET. É um trabalho danado tirar esse dissipador aqui, porque tem que tirar ele, tirar o LM, mas enfim, fiz isso. Né? Tirei, troquei o MOSFET. E aí voltou a funcionar. Olha que milagre, pessoal. Pô, que bacana. O que eu fiz? Eu peguei o meu outro SIM 800 que estava no meu carro, né, no rastreador que eu fiz para mim, e coloquei aqui para voltar a testar. Pessoal, lei de Murphy existe, né? Vocês já sabem, né? Já sabem o que aconteceu. Pois é, pessoal. O defeito voltou. Tá? Ele voltou a aparecer. Teve novamente 9 volts de tensão aqui e eu perdi o meu terceiro modem. E aí eu fiquei sem modem. Bom, aí já desolado, né, já não conseguindo mais acreditar no que pode acontecer aqui, eu troquei o regulador de tensão e aí eu passei a usar o modem queimado mesmo. Né? Ele está queimado, mas ele pelo menos acende a luz,
dá para você medir a tensão, ele responde aqui ao circuito, então ele responde ao circuito, mas tem um grande problema. Ele agora, ele não está mais funcionando. Se você tenta se comunicar com a operadora, ele dá como bloqueado. Não entendi o motivo, pessoal. Será que de repente com a alta tensão ele joga muita RF aqui no final e a operadora acaba bloqueando? Não sei. Me falta margem para descobrir o que aconteceu. Mas o fato é que ele agora dá como bloqueado, né? Então ele não funciona mais. Não adianta, isso aqui é inútil. Só serve realmente para teste, para colocar aqui e ver se de repente não vai dar uma alta tensão de novo. Ele está aqui para essa finalidade. Mas funcionalmente ele perdeu a sua função. Pois é, pessoal. E aí lá vai o salame aqui, né? Continuar a buscar aqui o problema. Então eu troquei o regulador de tensão, achando que era o regulador de tensão. Fui lá, medi, bonito, estável no início. Passava um tempinho, né? Quando ele já começava a aquecer um pouco aqui o dissipador, quando ele começava a passar de um determinado ponto de funcionamento, pum, dava alta tensão de novo. É brincadeira, né, pessoal? Enfim. E aí o que eu fiz? Bom, comecei a trabalhar um pouco mais isso, né? Eu primeiro desenvolvi, tá vendo esse LED aqui, esse resistor? Deixa eu ver se dá para vocês verem. Eu vou mostrar nessa placa aqui, ó, que tá pronta. Pera aí. Mais fácil para vocês verem. Tá vendo esse LED aqui? E um resistor que tá aqui embaixo, ó. Embaixo aqui do GPS. Então, esses dois caras aqui, eu fiz um divisor de tensão para ligar na porta analógica do microcontrolador, e assim eu consigo monitorar a tensão que está sendo jogada aqui no modem. Então eu fiz uma parte de segurança, um circuito de segurança, né? Implementei isso no meu projeto, e agora sempre que a tensão aqui ultrapassar um valor seguro, ele vai desarmar o relé que alimenta esse circuito e vai proteger o modem. Então ele monitora isso também, né? E assim você consegue pelo menos evitar a queima do modem aqui. Pois bem, fiz esse circuito, implantei, deixei funcionando, fiz um monte de gambiarra aqui embaixo para que a placa pudesse realmente suportar esse circuito e deixei funcionando. Pelo menos assim eu não queimei mais modem, mas aí eu utilizei esse modem aqui que está com defeito. E comecei a observar, pessoal, pensa num cara que ficou 2 semanas desmontando e montando essa placa aqui. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso. Já troquei até resistor, achando que pudesse ser o resistor. E era sempre a mesma coisa. Funcionava um período, daqui a pouco, pum, dava alta tensão e jogava a alta tensão para o modem. E ficava nisso, pessoal. Eu fiquei nesse looping aí 2 semanas batendo a cabeça. Até que eu desisti. E julguei, gente, só pode ser uma coisa que é muito rara acontecer. Defeito no próprio fenolite, na própria placa. Gente, essa placa eu encomendei, tá? Da JLPCB, eu encomendei essa placa aqui. Então, se vocês olharem aqui, ela não tem como dar defeito, ela não tem como dar problema, ela é muito bem feita, o cobre é bem comido, sabe? Foi bem corroído aqui pelo ácido, então você não vê defeito, sabe? É uma placa que você bate o olho e fala, meu, a placa é linda, a placa é perfeita. Pois é, pessoal. Para tirar essa dúvida, né? Já que é uma coisa muito rara de se acontecer, para tirar essa dúvida, o que eu fiz? Eu simplesmente resolvi fazer uma placa. Então, eu tirei uns 2 dias aí, e foi 2 dias mesmo que deu um trabalho danado para fazer ela, né? Tirei 2 dias, imprimi numa impressora laser. Aliás, deixa eu já botar um adendo aqui, tá, pessoal? Se vocês estão procurando uma impressora laser para imprimir circuito impresso, essa impressora que eu comprei é fantástica, tá? Eu vou deixar o link aqui do lado da descrição dela. Comprei, não me arrependi. Uso ela tanto para o meu escritório como também para os circuitos impressos que eu monto. E o circuito nela sai perfeito. Na hora de você soltar o papel, ele não descola, a trilha não arrebenta. Olha,
Tá muito bom, eu gostei muito da impressão dela para circuito impresso. E vai ter o link aí para vocês verem ela, caso vocês tenham curiosidade, tá bom? Bom, pessoal, e aí desenvolvi essa placa, eu tirei todos os componentes que estavam nessa placa e passei para essa. Os componentes que estão aqui são os que estavam aqui. Não troquei nada, resistor é o mesmo, regulador é o mesmo, MOSFET é o mesmo, tudo. Tudo estava aqui, veio para cá. Essa placa já está 3 dias rodando aqui, estável, sem problema nenhum. E aí? Me digam vocês aonde vocês acham que está o problema. É claro que é aqui, né, pessoal? Pois é. Bom, pessoal, aonde eu suspeito que o problema se encontra? Infelizmente, eu precisaria desmontar, tirar a tinta dessa placa para ter certeza. Mas eu não vou perder meu tempo com isso, eu já tenho certeza que o defeito é na placa. Né? Só vou mostrar aqui o que pode acontecer e aonde pode ser que esse defeito se encontre. Pois bem, pessoal, lembra que eu falei no esquema eletrônico que a regulagem da tensão ela é dada por 2 resistores, R1 e R2? Pois é. Então, pessoal, tá vendo aqui a trilha? Né? Aqui é a trilha onde o R1 se insere e aqui é a trilha onde o R2 se insere. Daqui você tem um pad aqui, uma via, perdão. Né? A via se conecta aqui e vai, né, segue para o circuito. Pois bem, pessoal, aonde eu acho que o problema pode se encontrar? Simplesmente da conexão do pad aqui, né, da onde o componente se liga à placa, à trilha. Né? Então daqui para cá, pode ser que haja um mau contato desse pad para cá, né? Ou então simplesmente nesta própria trilha aqui que se liga ao regulador. Se o regulador perder a referência aqui dos 2 resistores, né, que esse aqui é o ajuste, é o pino de ajuste dele. Se esse pino de ajuste, por um acaso, se desconectar desses 2 terminais aqui, aí a tensão fica louca. E acontece exatamente isso que eu relatei para vocês. Então o problema está aqui, pessoal. Algum mau contato pode ser na trilha, pode ser no pad, ou pode ser até em uma via, né, que em algum lugar do circuito aqui. Um outro problema seria, por exemplo, um curto entre uma trilha e outra. Mas eu não acredito muito nessa possibilidade, porque se vocês olharem aqui, a tinta, você não vê nenhum relevo, você não vê nenhuma suspeita de curto entre as trilhas. Normalmente o curto entre as trilhas acontece quando o projetista, né, o engenheiro, quando vai fazer a placa, ele bota um espaço muito curto entre as vias, entre as trilhas. Né? Então, se tiver um espaço muito curto, pode ser que fique alguma conexão entre uma trilha e outra. Só que essa placa aqui, pessoal, eu fiz com um espaço exagerado. Eu não precisava desse espaço todo, mas eu gosto de fazer assim porque eu tenho segurança, eu sei que não vai dar mau contato. E aí foi o que eu fiz. E aí, pessoal, dá para confiar 100% numa placa de fenolite? Respondam aí para mim. Infelizmente não dá, né? Pois é. E aí, pessoal, isso foi o que aconteceu comigo. Tá? Então eu perdi muito tempo, tá? Foram vários dias aí que eu podia estar produzindo outras coisas, perdi em cima de uma placa que veio com defeito. Então, pessoal, confiem no circuito de vocês e suspeitem também da placa. Não pensem que a placa nunca vai dar problema. Não, ela pode dar sim. É muito raro. Para ser franco a vocês, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu peguei defeito em uma placa de fenolite. Uma placa industrial, tá? Uma placa caseira normalmente costuma dar problema no momento da confecção. Às vezes você dá um curto sem querer, solda. Então, no momento da confecção, se der algum curto, você sabe que o problema foi na placa. Mas numa placa industrial, que é testada, é feita lá por engenheiros, por maquinário, é muito raro isso acontecer, pessoal, mas aconteceu. Eu peguei, tá? Agora, pessoal, acho que o ponto melhor do vídeo que eu vou falar para vocês
o ponto, acho que todo mundo quer saber, se interessa, né? É justamente como evitar isso. Então, pessoal, eu vou agora mudar, eu vou para o meu computador, vou sentar e vou mostrar num projeto como vocês podem evitar esse tipo de problema, ou pelo menos minimizar, né? Diminuir muito a chance, tá? Então agora vejam essa segunda parte do vídeo aí, e eu vou mostrar o projeto dessa mesma placa aqui, tá? Para vocês, vou mostrar ela aberta ali, e vou mostrar o que eu fiz para minimizar esses problemas de mau contato, seja nos pads, sejam nas vias, tá bom? Vamos lá, vamos assistir essa segunda parte do vídeo. Então vamos lá, pessoal. Pois bem, aqui está a minha placa, tá? O circuito já está pronto aqui, essa placa é a placa final. E agora eu vou mostrar para vocês o pulo do gato aí, de como evitar um possível problema, tá, numa PCB. Então tem diversas técnicas, pessoal. Eu vou mostrar para vocês a que eu gosto mais, tá? E eu vou aproveitar também passar alguns macetes aqui para quem vai projetar PCB, quem vai montar uma placa, né, de como não errar ou como não causar aí, tá, um erro besta no projeto, tá bom? Bom, eu uso o EasyEDA, né? Eu gosto bastante desse EasyEDA, eu gosto bastante dessa IDE aqui, vamos dizer assim, para projetos, né? Esse sistema aqui, esse programa para projetos. Os componentes são bem atuais, né? O desenho dele na PCB é bacana, e você encontra todos os componentes novos, né? Aqui sem maiores problemas. A única coisa que deixa a desejar é que ele não tem uma parte de simulação, onde você pode aqui, por exemplo, ó, pegar o seu projeto, né, e simular para ver se está tudo certinho. Então isso aqui infelizmente deixa a desejar, né, porque não tem. Eu já fiz um vídeo sobre essa interface aqui, né, sobre esse programa, né, para projeto, e eu achei bem legal o vídeo teve bastante acesso na época. Eu vou deixar aqui do lado também para vocês acessarem e verem como é que funciona essa interface. Eu acho bem bacana, tá? Então acessem aí e vocês vão ver como é que ela funciona. É bem confiável e bem legal, além de ser gratuita, né, principalmente. Mas vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o que? As trilhas. Se você cuidado com as trilhas em termos de tamanho, em termos de proximidade, tá? Essa trilha aqui, por exemplo, ela tem 0,7 milímetros. Eu posso fazer uma trilha de 0,3 milímetros aqui. Dá para imprimir também, ó. Quer ver? Ó, 0,3 milímetros. Ela fica pequenininha, assim. Dá para imprimir? Dá. O projeto sai? Sai, funciona. Mas, pessoal, quanto mais fina a trilha, maior a chance de você ter um rompimento, de repente um defeito, né, na confecção dessa trilha aqui. Ainda mais se você estiver fazendo ela em casa, né? Se você estiver fazendo ela em casa, a chance do toner da impressora não pegar muito bem, por exemplo, imagine, vou ampliar aqui para vocês verem, ficar uma fissura aqui, por exemplo, transversal. Se vocês pegarem a trilha depois de impressa na impressora laser, botar uma lupa e observar bem, vocês vão ver diversas ranhurinhas na trilha aqui de fora a fora, que foi justamente onde o toner não pegou e o ácido penetrou. Então, quanto mais fina a trilha, maior a chance de você ter um rompimento aqui, uma união de diversos furos que venha dar mau contato aqui na trilha, tá? Então, na minha prática, tá, eu tenho observado que uma trilha de 0,7 milímetros, como vocês estão vendo aqui, ó, é um tamanho mínimo razoável para você ter uma trilha confiável e ainda ter bastante espaço aqui para você não ter uma placa muito grande, tá? Pessoal, pessoalmente eu não gosto muito de placas pequenas, tá? Quanto menor a placa, lógico, é mais comercial, é melhor a tecnologia. Eu não vou entrar no mérito, tá? Quem projeta placa pequena tá mais do que certo, tem que fazer realmente placa pequena. Mas eu, pessoalmente, eu não gosto
Porque, primeiro, muitas das vezes se torna uma placa difícil de dar manutenção, né? Então o técnico xinga muito quando vai pegar uma placa muito pequena para dar manutenção, tá? Segundo, os componentes ficam muito próximos, né? Então até para montar é difícil. Então pessoalmente eu não gosto, eu sou um pouco mais conservador. Então eu não ligo muito para a placa. Pode ver que o tamanho da minha placa é uma placa bem exagerada. Eu poderia compactar isso aqui e ia dar mais ou menos isso aqui, ó. Esse espaço aqui no máximo, tá? Mas eu não gosto, eu prefiro ampliar, ter bastante espaço entre as trilhas. E agora é o segundo ponto que eu vou passar para vocês, espaço entre as trilhas. Ó, uma placa grande, você tem um espaço, você tem uma folga aqui, ó. Olha como tem folga aqui, como tem espaço para colocar a trilha. Isso te dá uma segurança maior, gente. Você não precisa ter medo de uma trilha, por exemplo, tá muito próxima, muito colada uma da outra. Ó, esse espaço aqui, pessoal, tudo bem, para uma placa industrial, o pessoal tira isso aqui de letra. Eles fazem com esse espaço aqui sem ter surpresa. Mas se você for fazer em casa, isso aqui, pessoal, vai te dar dor de cabeça, tá? Porque a chance de você ter um contato entre um lado e outro aqui da trilha é muito grande. E se você deixar a placa muito mais tempo dentro do ácido para tentar tirar todo esse espaço aqui, há a chance de uma dessas outras trilhas aqui acabarem sendo também destruídas, né? Porque, queira ou não, o ácido ele não vai entrar por cima, mas vai entrar pelos lados. E a trilha ela vai se estreitando cada vez mais. Quanto mais tempo elas ficarem no ácido, maior é o estreitamento dessas trilhas. E aí a chance de você ter, pode até não ter um defeito aqui, mas pode ter um defeito em outra trilha, certo? Isso, pessoal, é o segundo ponto que eu tenho que passar para vocês. Pois bem, agora, pessoal, eu vou falar para vocês como resolver o ponto justamente do vídeo, aonde eu tive essa dor de cabeça, né? De defeito no pad e na via. E como resolver isso? Pois bem, pessoal, vamos lá. Primeiro, pessoal, eu tenho que passar para vocês dois conceitos, tá? A via e o pad. Pessoal, a via, ela é um meio, ela é um link de conexão entre duas trilhas, entre dois planos, dois ou mais planos, tá bom? Então, quando você coloca uma via, você está conectando a superfície de cima com a superfície de baixo. Ó, no caso aqui, ó, a superfície de baixo com a superfície de cima, certo? Quando você usa a via, você está fazendo essa conexão. Ah, então o pad também o pad não faz? Sim, o pad também faz, pessoal. A diferença é que quando você usa um pad, ele faz a conexão e ele faz essa cruzeta aqui. Pessoal, essa cruzeta não está aqui à toa, ela não está aqui de alegre, tá? Se você tentar soldar alguma coisa em cima de uma área de cobre tão grande assim, vocês vão observar que é difícil. Porque no momento que você joga a solda, todo o calor ele se dissipa por toda essa área de cobre aqui. Então você demora muito para você fazer a solda e às vezes a solda não sai bem feita. Quando você tem essa cruzeta, tá? No momento que você vai aplicar a solda, grande parte do calor fica retida nesses caminhos aqui, ó, né? Então essa parte aqui ela consegue aquecer de forma suficiente para derreter o estanho e não dá tempo, né, para passar todo o calor para toda a área. Então é muito mais fácil você soldar nesse tipo de plano aqui, com essa cruzeta, do que você soldar, por exemplo, nessa via aqui. Isso aqui é uma via, pessoal. Ó, percebam que a via, ela junta os dois planos, ó, plano de cima, plano de baixo. Ela junta os dois planos, mas não faz aquela cruzeta, ela não faz aquela divisão. Então, no momento de soldar aqui, o calor é dissipado por toda essa área. Então, a solda fica um pouco difícil. Você tem que usar um ferro mais quente, dá um pouco mais de trabalho, tá? Essa é a diferença entre os dois, tá bom? Então, tendo isso em mente, vamos agora passar para como evitar o problema. Tem horas que você vai usar via
e tem horas que você vai usar pad. Isso vai de acordo com o seu projeto, tá bom? Pois bem, pessoal, o primeiro macete é o seguinte. Quando vocês forem ligar, né, uma determinada via, uma determinada trilha a um pad ou uma via, tá? Quando você joga isso no programa, o programa ele geralmente faz o quê? O azul é a parte de trás, o bottom, e a parte de cima é o top, tá? Top layer, bottom layer, certo? Normalmente ele sai jogando por cima, por baixo. Quando você usa o auto router, ele vai jogando e depois no final você tem tudo montado, certo? A questão é, quando você tem uma trilha por baixo, perfeito, é difícil, pessoal, estou falando de experiência, é difícil você ter um mau contato aqui dessa trilha com esse terminal, é difícil, é muito difícil, tá? Mas quando você tem uma trilha por cima, aí os problemas começam a acontecer. Porque você tem a trilha por cima, né, na parte no topo, como vocês estão vendo aqui, e ela tem que fazer ligação com a parte de baixo. Observem que o GND tem ligação com essa trilha aqui, que também é GND. Então ela faz a ligação de cima para baixo por esta conexão aqui, por este pad. E aí, pessoal, esse pad é como se fosse imagina um botão, um pino que atravessa, literalmente um pino oco, que atravessa esse furo ligando a parte de cima com a parte de baixo. E aí você passa numa máquina que ele vai dar uma estanhada aqui na parte de cima e uma estanhada na parte de baixo, né? Então você tem essa via montada. Inclusive eu tenho um canal onde eu mostro como colocar uma via... eu tenho um vídeo que eu mostro como colocar uma via dessa. Também vou deixar aqui do lado para vocês, tá? Lá eu ensino como usar uma via e colocar uma via na sua placa caseira. E aí vocês vão entender, né, o que é essa via ou pad, né? Vocês vão entender como ela é feita. E aí vocês vão entender perfeitamente como que pode dar um mau contato, tá? Pois bem, pessoal, então imagine que tem que ter esse contato, e o contato é feito no momento dessa solda aqui. Pode ser que essa solda não seja bem feita e aí você não tem uma conexão da parte de cima com a parte de baixo. E aí, como resolver? Existem maneiras, pessoal. Alguns raspam a tinta daqui, jogam solda, é uma técnica, né? E eu gosto mais, pelo menos você não perde tanto tempo, é simplesmente fazer conexão 2 vezes. Como? Vamos lá. Tá vendo aqui que tem a conexão? Pois é, olha aqui, ó. Então eu joguei outra via aqui, essa parte de cima conectando a parte de baixo. E assim eu tenho diversas outras aqui. Essas outras vias, pessoal, já têm outras funções. No caso de interferência eletromagnética, você tem que ter a dissipação entre os planos de forma perfeita. Por isso que tem essa quantidade de vias aqui, tá? Mas essa daqui, por exemplo, além de ter essa função, ela também tem a função de conectar esses 2 planos. Então, se eu tiver um mau contato aqui, esse lado aqui vai suprir esse mau contato. E aí, gente, eu tenho que ser muito azarado para ter um mau contato na parte de cima, na parte de baixo e ainda aqui. Percebam quão difícil isso vai acontecer? Se já era tão raro você ter um mau contato, imagine então ter mau contato em 2 vias. É quase impossível, pessoal, né? Então você minimiza muito a possibilidade de ter esse problema, tá bom? Outro esquema, pessoal, outra técnica que eu utilizo é o quê? Tá vendo isso daqui? Ela tá vindo pela parte de cima aqui, depois passa para a parte de baixo, aí tem uma via aqui e por aí segue o circuito. O que que eu faço nesse meio caminho, pessoal? Porque eu posso ter um defeito aqui, um mau contato aqui, e posso ter um mau contato aqui. Eu faço assim, ó. Ó, observaram? Observem este trajeto aqui, ó. Perceberam a jogada? Então eu passo a via por cima e por baixo, e nesse trajeto eu faço mais 1 ou 2 conexões, a depender do risco que tem para o aparelho se essa determinada área der mau contato,
Tá? Então, quando o risco é muito grande, eu faço várias conexões, como vocês estão vendo aqui. Ó, eu fiz 1, 2 conexões, e aqui eu fiz 1, 2, 3 conexões. Perceberam? Então, é muito raro. Vamos botar que é impossível, porque se você colocar isso na matemática, o valor é ínfimo, é desprezível. Então, posso falar que é impossível, gente, você ter um mau contato aqui. Certo? Isso é outra técnica muito legal de se usar, tá? Isso ajuda muito. Outra técnica, pessoal, é redundância de trilhas, tá? Como que é feito isso? Tá vendo essa trilha aqui? Essa trilha, ela pega um sinal de 5 volts, né, e joga para esse outro regulador de tensão aqui. E aí eu tenho a alimentação. Essa área aqui também é uma área crítica. Se faltar alimentação, eu perco a referência de 3.3 volts aqui nesse LM1117, e aí eu perco toda a função do GPS e do meu modem. Então olha quão crítico é essa área aqui. Pois bem, o que eu fiz aqui, pessoal? Redundância de trilhas. Deixa eu passar para o plano de cima para vocês verem direitinho. Ó, aqui eu tenho a minha alimentação de 5 volts, ó. Tá seguindo? Perfeito. Então veja que ela alimenta por aqui, e aqui, ó, eu tenho a mesma técnica que eu mostrei para vocês, um pad aqui, outro pad aqui, ou via, né? E além disso, olha, percebam que ela faz um círculo aqui, ó. Então ela passa por aqui e volta novamente para cá. E aqui eu tenho mais outra via, né, para não ficar só nessa parte de baixo. Então olha o quanto reforçado é esse trajeto aqui. Perceberam? E aqui, ó, mesma coisa. Tenho 2 conexões. Perceberam, pessoal? Então, essa outra técnica aqui é uma técnica legal. Lógico, nem sempre você tem espaço na sua placa para fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui. Isso é o outro motivo pelo qual eu gosto de fazer placas um pouco maiores. Eu não ligo para o tamanho da placa, tá? Justamente por isso. Porque eu posso fazer uma placa mais bruta, posso fazer uma placa mais confiável, tá? E eu tenho margem aqui para manipular. E aí o que acontece, pessoal? Eu vou desenvolver, por exemplo, plástico, case para colocar tudo isso daqui. Certo? Certo. Só que no momento que eu colocar o case, que eu colocar o plástico, eu tenho, pessoal, que mais para frente fazer alguma expansão. Então vamos imaginar, fiz uma expansão, fiz uma placa nova, né? Coloquei mais componentes aqui. E aí, pessoal, nesse momento eu tenho espaço para expandir. E eu não vou precisar mexer muito no meu projeto. Pelo menos no case de plástico eu não vou precisar alterar. Por isso que eu não ligo, eu não me incomodo com placas grandes. Certo? Pessoal, essas são as técnicas que eu utilizo. Eu espero que seja de grande adianto para vocês, que ajudem bastante no projeto de vocês, tá? E isso faz com que essa placa seja mais resistente a pancadas, né? Então, se é uma placa que está num local que vibra muito, por exemplo, no carro, o carro vibra, passa em buraco, passa em quebra-mola, e essa vibração, ela vai acabar dando algum mau contato aqui mais cedo ou mais tarde. Então, reforçar as trilhas da maneira como eu fiz aqui, vocês evitam bastante que esse tipo de mau contato aconteça. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aí, que isso ajude no projeto de vocês, tá? E a gente se vê num próximo vídeo, tá bom? O vídeo de hoje é esse. Um abraço e até a próxima.